gravação. 3, 2, 1, valeu. Quem que estou fazendo aqui? Não sei, vocês sabem? Vamos descobrir. Acho que é uma novidade. Eu sou o André Ricotti, sou do MBA Kids. E eu estou aqui agora com duas amigas que eu vou pedir elas para se apresentarem. Patrícia e Ieda, como é que vocês estão? Boa tarde, meu nome é Patrícia Bicalho, eu sou advogada e consultora em proteção de dados. Eita, o que será que a gente vai fazer aqui então, Patrícia? Vamos lá, Ieda. Eu sou a Ieda Lopes, advogada também e consultora em proteção de dados e privacidade. Não preciso me preocupar, não vou ser preso. Não vai sair preso não, também, defendemos, né? com certeza. Ai, que bom. Nós vamos proteger os seus dados. Gente, desculpa a brincadeira, mas a gente está começando aqui um projeto novo. Queria muito agradecer vocês aí pela abertura, pela vontade. E, de novo, como eu gosto, eu já faço em outros, né? A ideia é isso aqui ser um bate-papo. Então, vamos devagarinho. E hoje, como primeiro, acho que vamos tentar se apresentar um pouquinho e explicar, né? O pessoal vai estar vendo aqui na tela. A gente está lançando a Sociedade Digital, né, que vai ser um podcast que não é para ser tão longo, né? A ideia é a gente fazer papos rápidos. A gente vai explicar um pouquinho aí nosso propósito, né? Mas nasceu dessa união de duas empresas diferentes, duas ideias diferentes. Então eu vou primeiro deixar vocês se apresentarem, queria conhecer um pouquinho. Vocês são da Cápsula, né? Já conhecemos a Patrícia, a Ieda. Conta pra gente um pouquinho o que é a Cápsula. Tá. Então, a Cápsula ela é uma empresa de consultoria em proteção de dados e privacidade. E ela surgiu para apresentar, né, para implementar a Lei Geral de Proteção de Dados em pequenas e médias empresas, porque as grandes empresas já possuem implementação. Então, a gente surgiu com essa ideia para propor, né, essa adequação, que a gente chama de compliance, à Lei Geral de Proteção de Dados. E o mais importante, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Né? Ela foi publicada em 2018 e em 2020 ela entrou em vigor. E a intenção da lei é realizar a proteção de dados pessoais das pessoas físicas. Então, assim, a lei chama essas pessoas físicas de titulares de dados. Então, e o que são esses dados que nós estamos falando aqui? Tudo que a gente consiga reconhecer uma pessoa. Então, nome, biometria facial, os seus dados médicos, quando você vai a um médico, quando você faz um exame de sangue e os dados estão lá. Então, todos os dados da criança na escola, quando você faz um cadastro na farmácia, quando você faz um cadastro numa loja, no shopping, ali são coletados dados pessoais. CPF, identidade, endereço completo. Então, com essa revolução digital, né, e a propagação dos dados no meio tanto físico como digital, né, a gente fala muito, mas com o uso da tecnologia, os dados passaram a ser elementos essenciais de todas as empresas. Eu acho que não existe uma empresa hoje atuando no mercado que não colete dados. E é impressionante porque quando você fala da proteção ser individual, está todo mundo exposto, né? Sim. Hoje com a internet, sim, cada dia você vê que ninguém mais se esconde em lugar nenhum, né? Não se esconde nem em imagem, nem em nome, né? Nem nome, nem em documento, nem... É bem complicado, realmente. E assim, a gente fala que os dados pessoais são o novo petróleo. Né? Quando a gente olha para a rede social, ou as duas grandes redes sociais que nós temos hoje, a Meta lá com Facebook e Instagram, eles são rodados em razão de dados pessoais. Sim. O que eles vendem, a gente baixa o aplicativo, ele está de graça ali. Sim. Mas o que você está pagando? Como você está pagando? Letras miúdas, né? Isso. E como você está pagando? É verdade. O uso disso aí, com o seu dado pessoal. Porque a partir daí o algoritmo aprende e a partir daí vem começar a chegar as suas preferências. E é legal isso que vocês fazem, porque a gente até conversou um pouquinho antes, né? As pessoas não têm a noção realmente do tamanho que é isso. Tanto para se proteger, quanto para se expor, quanto... Eu acompanho muito essa história também, eu tenho meu histórico de tecnologia, né? E o quanto a hora que isso começar realmente a valer, o quão risco empresas estão correndo, né? Porque são multas pesadas, são situações... Então, acho que tem bastante coisa para a gente falar aí. Sim. E não é só a proteção e a exposição, né?
os direitos que os titulares de dados, Sim. nós, pessoas físicas, temos e ainda não temos consciência disso. Nós temos direito, por exemplo, de acesso aos nossos dados. Se eu for a uma clínica, eu tenho que saber qual é o acesso, quais são os dados que eu deixei lá, quanto tempo que ele vai ficar lá na clínica. Claro que cada empresa tem o seu tempo de coleta, tratamento e armazenamento de dados. A gente sabe que um dado de previdenciário, por exemplo, no direito previdenciário, vai ficar muito mais tempo, porque eu vou precisar comprovar depois para poder me aposentar no futuro. Mas isso é muito importante e as empresas precisam ficar atentas, porque o próprio colaborador também é titular de dados. Então, uma empresa que não está adequada, ela corre o risco não só do titular cliente, mas também o titular colaborador. Nós vimos muitos casos na Justiça Trabalhista de reclamações exatamente disso. Então, a sociedade digital, na verdade, é que nós temos que estar imbuídos no meio digital, que é super importante, é necessário, tem inteligência artificial aí também para ser usada a nosso favor, mas nós temos que ser responsivos a utilizar. Exatamente. A aprender a compartilhar os nossos dados. O desembargador um dia falou assim para mim, agora eu não faço nada, tudo eu pergunto, para quê? Por quê? Como vai ser usado? Você se torna, às vezes, um pouquinho aquela pessoa chata que está fazendo muito questionamento, mas é cultura mesmo. Nós temos que trazer essa cultura da proteção de dados. E quem mais que nós temos que ensinar do que as nossas crianças e os adolescentes? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Não conta ainda tudo, não. Vamos lá. Não, bacana. Deixa eu contar um pouquinho, então, né, para o pessoal entender quem sou eu aí nessa nossa nova jornada, né? Então, eu sou o representante do MBA Kids aqui no Rio de Janeiro, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro, o pessoal que não sabe, que é uma escola que vem trazer para crianças e jovens toda a parte de empreendedorismo, de inovação, de liderança, a parte de finanças, né? O pessoal às vezes se assusta um pouco com o nome MBA, fala assim, é um MBA mesmo, né? Até a nossa mentora aqui, que ela é uma jovem, estava olhando e falou assim, olha, o material é muito parecido com o que eu estudei na faculdade também, né? Só que com uma forma diferente de metodologia, de abordagem, e que, de uma forma geral, os jovens e as crianças gostam bastante, né? Então, para mim, desde que eu conheci esse projeto, ele é um projeto que não é nem do Brasil, ele foi feito na Europa, já roda em alguns países. Eu me apaixonei pela história, porque eu realmente acredito que a gente precisa ajudar a construção de um adulto sadio, parte do início da construção que é feita dentro de casa e mental de uma criança, de um jovem, né? Cada vez mais isso está claro hoje em dia. Né? Eu tenho também, vocês sabem, meu outro podcast que eu falo de assuntos da mente, então para mim isso é muito forte. E quando eu vi a história, eu falei, poxa, tem tudo a ver. E eu estou trazendo isso para o Rio de Janeiro, já tem em vários outros estados e cidades do Brasil, e a gente agora está aqui no Rio, na cidade do Rio. Tem também tem uma outra parceira também na parte da região dos lagos, né? Então a gente está trazendo essa novidade para cá. Então esse é um pouquinho quem é eu sou o André Ricotti aí nessa história. Mas e aí para o pessoal, do nada, o que tem a ver a gente falar de proteção digital e de empreendedorismo para criança? Por que nasceu essa ideia? Você lembra ainda, Patrícia? Aqui? Pois é, eu acho que a conexão veio a partir de uma frase que você falou para mim, que é ensinar a empreender para a vida. Olha, nem lembrava disso. Tá vendo? E empreender para a vida envolve responsabilidades. E quando você começa a atuar no mundo, e principalmente crianças e adolescentes, já começar com essa conscientização de que o mundo digital, principalmente, né, que a gente está conversando aqui, ele tem leis, ele é limitado. E aí a gente começou a conversar a partir daí, né, a surgir essa questão da sociedade digital. E foi muito legal, né, porque eu me lembro quando a gente falou a primeira vez, eu conheci primeiro a Patrícia, depois a Ieda, e ela me explicou, acho que foi muito rápido, fez sentido, né? Porque e uma coisa importante também dizer, às vezes eu ouço, infelizmente, alguns pais, né, quando eu falo do MBA, às vezes eles acham assim, mas eu já ouvi, mas criança tem que brincar. Eu falei, mas a gente não vai deixar de brincar, mas você vai estar educando. O esporte educa da mesma forma. Sim. E do outro lado você tem um mundo digital agora que eu vou me dar a liberdade de falar que a gente foi conhecendo ele um pouquinho mais velho. Eles já nascem
com isso na cabeça. Então, o mundo deles vai ser diferente ainda. Se a gente continuar... Já foi difícil para a gente entender o nosso, porque a gente veio de uma outra relação com os nossos pais. Não sei vocês, eu cheguei a fazer trabalho em papel ao maço, e na máquina de escrever. Usando lá a enciclopédia. Enciclopédia Barça e E Delta. hoje, para quem achar que a gente está falando aqui que a gente é velhinho, não, mas hoje a Ieda já estava aqui falando que ela usa o chat GPT, o amigo dela é o chat GPT. A gente já tem esse tal de inteligência artificial chegando. E quando você coloca a tecnologia, infelizmente eu vejo pessoas que reclamam, tem pessoas que usam demais. A gente comentou um pouquinho, um caso, não vamos entrar nele agora, mas de uma situação que aconteceu no colégio e que as pessoas se assustam, mas que na verdade isso simplesmente é que a tecnologia dispõe. E como é que prepara os pais para isso? Como é que dá limite para os filhos para isso? Como é que educa as pessoas? A gente até falou um pouquinho às vezes sobre a exposição nas escolas, né? Como é que a gente ajuda a viver nesse mundo? Porque esse mundo não vai voltar para trás, né? Sim. É criar limite realmente nisso aí. E é assim, quando a gente fala, a gente deixa os nossos filhos saírem na rua sozinhos a primeira vez para atravessar uma rua? Não. Verdade. Então, a gente transportar isso para a área digital, para o mundo, para o ambiente digital, é a mesma coisa, né? Tem que ter esse acompanhamento e tem que saber que não pode tudo. Sim. Né? E você me lembrou agora, veio a analogia do sinal, né? Que a gente assina logo quando é pequenininho, né? Vermelho. O vermelho para, o amarelo você presta atenção. Exatamente. Só que agora a coisa tomou um tamanho... Ele pode estar falando com alguém do outro lado do mundo. Isso que eu ia falar. As brechas do digital estão muito prontas aí para as crianças caírem, para até os adultos também, os golpes, né? Que a gente fala, os golpes virtuais. Você não deixa a porta da sua casa aberta. Então, você não pode deixar o teu celular, o teu notebook, o teu iPad. As crianças estão estudando com o iPad, porque tem que estudar mesmo. O papel, né? Até porque ecologicamente falando, o papel também tem que ser substituído pelo computador e tudo. Mas o tempo de tela que a criança usa, isso tudo é responsabilidade dos pais, de quem cuida, dos avós, muitas das vezes. Imagina um avô que a criança fica o dia inteiro no celular. Ele não vai entender nada se ele não tiver um pouquinho conectado com o mundo digital. Por isso que a gente até fala da sociedade, porque todo mundo é adulto, é criança, é jovem e é idoso também. Porque os idosos estão tendo um prazo de vida, né? O etarismo. A própria forma que eles estão vivendo essa velhice está sendo diferente. Exatamente. Então, é muito importante que a gente conscientize todo mundo. A palavra-chave é essa, é conscientizar. E ensinar, educar para uma educação digital mesmo. Saber como usar, o que eu posso abrir, o que eu não posso, o que eu posso acessar, com quem eu posso conversar na rede social. Muito importante. Esse problema da escola foi o uso da inteligência artificial de uma forma errada, mas tem o bullying, o cyberbullying, que antigamente a gente brincava na rua e era tudo diferente. Agora não. Agora eles brincam dentro de casa, em rede, com jogos ou no próprio sistema, no celular mesmo. As mensagens são muito rápidas e um clique que você dá, uma foto enviada para uma pessoa errada, acabou. Pode acabar com a vida de uma pessoa. Aí entra aquela parte da saúde mental também das crianças, né? Que é muito importante falar, dos adultos também, mas eu falo mais das crianças que são mais vulneráveis, né? E aí eu queria só pedir para vocês, porque esse foi o grande link, né? Porque o assunto, a pessoa já pode estar ouvindo e falando assim, pô, mas esse assunto ainda é muito sério, mas por que para vocês também acharam esse caminho de levar isso para as escolas, para as crianças, que esse também é algo que vocês estão fazendo, para o pessoal entender um pouco por que a gente está aqui, né, ainda, né? Quem ainda não entendeu. Eu vou até mais além do que as escolas, os condomínios também, né? Porque as pessoas convivem em condomínios. Então, assim, é escola, é condomínio, é clube, é instituições de ensino. O esporte, com a Olimpíada aí ocorrendo agora, a gente vê o quanto que ele é inclusivo, o quanto que ele é importante. Então, a gente tem que levar mesmo para a sociedade, para a sociedade como um todo, né? Você falou até da Olimpíada, é interessante, né? Essa Olimpíada, a gente está vivendo uma outra modalidade de transmissão, que é através do Cazé TV lá, e é impressionante como eu tenho analisado como isso mudou a forma que a gente está vendo a Olimpíada, né? Porque apesar do streaming, ele já ultrapassou o streaming, não é mais o streaming. Você bota várias telas, você vê o que está acontecendo, e eles têm feito uma outra coisa que é a exposição positiva dos atletas, né? Siga fulana de tal, e estão entrando números absurdos, né?
Então, isso é dado pessoal. Isso é dado pessoal. Exatamente. Os atletas, quando eles se identificam como portadores de alguma doença, alguma coisa que eles sintam, né, de diferente, é um dado pessoal também, entendeu? Então é muito importante saber como que você vai lidar com essa notícia, porque uma coisa é ele falar o que ele tem, outra coisa é você noticiar que aquele atleta é portador de uma determinada deficiência, ou auditiva ou visual, entendeu? Então, mesmo que seja mínima essa deficiência, é dado de saúde, que pela lei é dado sensível. Então, tudo tem que ser muito é impactante. O mundo digital chegou, mudou a nossa vida. Volta. Não tem. E é bacana, acho que eu gostei muito do trabalho de vocês, é justamente essa preocupação. Não adianta esperar chegar lá na frente, né? Porque está muito em linha com o que eu acredito também. E daí acho que surgiu essa nossa vontade, porque se a gente não cuida das nossas crianças e jovens, eles vão... Eu sou totalmente a favor de terapia, de esse tipo de coisa, mas vão ser vários para... só que num outro mundo, que quando você fala de bullying hoje, o cyberbullying, e eu tenho aqui famílias que estão, infelizmente, deficientes no trabalho de apoio familiar, mental, esse tipo de coisa, de valores, é um adulto que vai ser bem complicado, porque eu não lembro um filme... Tem um filme que há pouco tempo eu vi, já falei com vocês que eu adoro cinema, né? Eu vou pedir desculpa, eu não lembro. Mas basicamente a tônica do filme é que eles geram situações e é uma rede que eles põem para as pessoas verem pessoas sofrendo, alguma coisa assim. Só que o assustador do filme é que ele mostra que tem muita gente que assiste isso e consome esse tipo de coisa. Então, esse é um mundo diferente que a gente também está aprendendo a fazer. Né? E essa sociedade digital, a qual nós fazemos parte, não está preparada. Não. Né? Se chega esse tipo de situação na escola, a escola vai estar preparada para lidar com essa situação? A gente até pegou algumas coisas que a gente viu no Instagram, que você já me comentou, olha, isso aqui, metade está errado. Né? Chega essa situação para os pais, como os pais vão enfrentar isso também? Por isso que a Cápsula desenvolveu esses treinamentos que a gente chama de workshop, né, de conscientização para pais, para os alunos e para os colaboradores da escola. Legal. Para a gente conseguir colocar essas questões de uma forma, em uma linguagem simples, acessível, gamificada. É interessante, a pessoa aprende muito mais com exemplos, com jogos, com interações, do que você simplesmente ficar lá passando conteúdo. Já foi essa época, né? Que a gente ficava só aprendendo, lendo. A gente tem que ler também, sou totalmente a favor da leitura. Mas assim, para você aprender e chegar em casa... Mas essa geração é imediatista. Não é mais aquela de treinamento de 1 hora, treinamento de 10 minutos. Não é. Eles perdem o foco muito rápido, né? Muito rápido. A gente vê aí os casos de TDAH, que todo mundo tem. Mas isso é o foco. A pessoa não tem mais foco. É muita informação. A notícia está na tua mão ali, ó, o dia inteiro. E tem um pouco isso. É muito estímulo, muita informação, você perde o foco e a tendência é que você erre bastante. Sim. Esse problema é esse. Eu acho que é uma coisa que eu estava pensando muito ultimamente, que é você conseguir filtrar a informação que você tem acesso. Né? E é a partir daí que começa muito o vazamento de dados. Sim. Porque você vai passando e vai aceitando. Vai aceitando. Eu acho que se eu perguntar aqui para vocês, se vocês aceitam todos os cookies quando o site fala, se você vai continuar navegando, você aceita o cookie? O que é cookie? É uma boa. É um biscoito, não é? Um biscoito? Exatamente, é um biscoito. Exatamente. Mas não é. Né? Não é. E todo mundo aceita. Todo mundo aceita. Quem é que lê política Porque de que é o privacidade? imediatismo de acessar o site e fazer o que você quer fazer ali. Em resumo, né? Temos bastante coisa aí para falar. Eu acho que fica o convite para quem estiver assistindo, passe, replique, mande para as escolas que vocês conhecem, porque, resumindo um pouco do que a gente nasceu dessa discussão, né? desse nosso papo, nasceu essa ideia de a gente estar aqui batendo esse papo, porque são assuntos, tanto o assunto de trazer a parte de empreendedorismo, de finança para a criança e para o jovem, quanto toda essa parte de proteção de dados, são assuntos, às vezes, densos, às vezes as pessoas não querem muito, estão postergando isso. Então a gente se propôs e falou, então vamos bater papo e vamos trazer assuntos do dia a dia. Né? Exatamente. Hoje a gente está aqui se apresentando, contando um pouquinho desse propósito,
Mas o que a gente combinou, o que a gente vai fazer agora a partir dos outros aí? Conta pra gente. A gente vai continuar trazendo sempre, e várias palavras que eu já vou deixar aqui de dicas para vocês. Letramento digital, abandono digital, sociedade digital. É super importante. Fiquem ligados que tem muita coisa nova surgindo. Isso. Tem muita legislação nova ainda aí por vir, né, que vão penalizar os pais irresponsáveis. Então, é super importante que todo mundo acompanhe, porque a gente vai trazer sempre pontos de novidades e as coisas acontecendo, porque é diário. A proteção de dados, a tecnologia, você dorme com uma notícia, você acorda com outra. Você dorme com um aplicativo, você acorda com 10. Então, assim, é super importante. Fiquem atentos, sigam a gente, disseminem a cultura da proteção de dados onde quer que você vá. Eu digo assim, qualquer lugar que eu vou, eu pergunto se tem proteção de dados. Estou num hotel, estou num clube, qualquer lugar. Na escola, pergunte como é que está sendo tratado o dado do seu filho, do seu pai. E para mim isso é super importante porque está muito conectado com o meu propósito de realmente levar uma forma de pensar para esses jovens. Porque, infelizmente, é assim que... A gente tinha, da nossa época, né, tinha coisas que a gente era educado. Agora eles vão ter que ser educados em outras, porque... E não dá tempo de... O erro pode ser muito ruim, pode ser, às vezes, um erro no meio do caminho. E, de novo, a gente comentou muito rapidamente desse caso da escola. E é muito doloroso ver, às vezes, uma criança de 13 anos... Né? Ser exposta, e mesmo a quem expôs, porque a nossa tendência às vezes é querer bater, mas quem expôs, ele também precisa de ajuda. Claro. Né? E é porque ele não tinha noção da proporção do que acontece. E a gente está vivendo também um momento de sociedade bem complexo, no sentido de o que se pode, pessoas querendo fazer coisas, travar demais. Não adianta travar, porque isso é algo... por isso que a gente precisa educar. E muito cruéis até, né? Porque quando alguém erra... se esquece o tal do cancelamento hoje, ele é muito pesado, né? E ele é muito vasto. Porque do mesmo jeito que você tem os milionários, né? Então, gente ganhando muito dinheiro, o buraco também, se você entra no buraco, ele é muito grande. Mas eu acho que o legal desse propósito das duas, tanto de MBA como de cápsula, é formar cidadãos digitais conscientes. É isso, né? Para empreender para a vida de uma forma responsável. Né, sabendo o que pode acontecer ou não e lidar com isso, e como lidar com isso. E como lidar. Olhar o que pode acontecer e saber responder o que aconteceu, né, com responsabilidade. Bem, e daí nasceu essa ideia. Então, Sociedade Digital está oficialmente lançado. O que a gente se propôs a fazer é trazer, até o pessoal entender, né, trazer assuntos até do cotidiano. A gente não quer nem deixar isso aqui muito... Nada quadrado, de chato, juridiquês. Aqui a gente é advogado, mas nada de juridiquês, entendeu? Infelizmente, toda hora está aparecendo alguma coisa nova. A gente até não gostaria, mas por quê? O dinamismo ele é muito grande. Vocês comentaram da inteligência artificial, eu sou bem apaixonado por esse assunto. Isso joga a gente numa outra situação em que a gente começa a ter um outro convidado, que é o robozinho ali, né? Porque ele está pensando, né? As pessoas não sei se entendem bem o que é a inteligência artificial, mas ele está ali pensando. E ele está pensando com seus dados. Ele está sendo alimentado com o que nós, seres humanos lançamos lá dentro do sistema dele. Lá no Albert Einstein tem um robozinho que já está levando os medicamentos nos quartos. Então, assim, e não vai substituir o ser humano, não é isso, não vamos pensar. Nós vamos ter que nos reinventar, e aí entra o empreendedorismo, entra a noção de empreender, de se reinventar, de criar novas possibilidades. E para mim esse é o grande ponto-chave nisso aí, porque o que acontece? Com esse mundo hoje, a gente vai ter muito mais facilidade de raciocínio. Porque o que uma inteligência artificial faz, você falou do juridiquês, ele vai pegar várias laudas, vários livros e ler em questão de segundos, que você demoraria um ano para ler. Né? E ele consegue criar e trazer um raciocínio rápido. Isso vai afastar ainda mais a gente da nossa capacidade de pensar, raciocinar. Por isso que, para mim, faz mais sentido ainda, não só o conceito do MBA Kids, quanto é esse nosso trabalho em conjunto, que não dá mais tempo de esperar. A gente lá atrás, né, era o objetivo chegar na faculdade para...
hoje eu tenho um afilhado, por exemplo, que desde os 18 anos ele já trabalha e ele até largou a faculdade. E eu tive que apoiar, porque a faculdade ia atrapalhar ele no que ele está fazendo. Né? Então, só que isso não são para muitos. Infelizmente, muitos ainda estão se alienando em outras coisas. E aí, já vou dar um spoilerzinho no que a gente vai falar um pouco, que estão se perdendo em coisas, né, do celular e tal, mas a gente vai falar mais isso no próximo assunto. Mas esse é o nosso propósito. Acho que está claro, né? Uma sociedade digital conectada, inclusiva, protegida e tantas outras coisas que a gente vai, né, no decorrer do nosso projeto, a gente vai apresentar. E, assim, sugestões que as pessoas queiram dar para a gente também de temas, de tudo. Pode mandar, porque a gente é aberto. A gente quer mesmo que a sociedade venha conversar com a gente, para a gente poder trazer as novidades mesmo. Vamos trazer convidados sempre, né? A nossa ideia é sempre trazer um convidado dentro de cada tema que a gente vai debater, porque isso aqui é um bate-papo e é para todo mundo aprender e ficar conectado. Já vou lançar aqui até um convite, um desafio. Quem sabe um pai, uma mãe, ou alguém de colégio que não queira um dia vir, né, trazer diretor de escola, com certeza. Psicólogos, diretores de escola, fonoaudiólogos, todas aquelas pessoas que cuidam da saúde, tanto física quanto mental, vão ser super bem-vindos. Advogados também, claro, né? Não vamos deixar os nossos colegas, né, de fora. Mas os empreendedores também, jovens empreendedores. Nós temos mentes brilhantes. Até para vocês saberem, do lado de tecnologia, né, que eu também tenho minha carreira toda eu tenho vários amigos que, com a entrada da LGPD, tem várias funções novas. Conheço pessoas que mudaram realmente toda o que faziam. A trajetória da carreira. Eu esqueci o nome, mas hoje encarregado de dados. Encarregado de dados. É uma carreira nova que surgiu agora. Ontem mesmo eu fiz uma live sobre encarregado de dados. Cursos, treinamentos, certificações. Então, a coisa não para, né? Mas desde que seja feito direito. Isso é empreender. A advocacia mesmo. Eu sou das antigas. Não existia esse pensamento de empreender na advocacia. Hoje em dia nós somos empreendedores, nós somos empresários. Nós, quando negociamos, a criança, quando negocia com o pai se vai poder sair ou não, ele já está fazendo uma negociação. Adorei isso que você falou, porque eu brigava muito, eu trabalho com vendas também há muito tempo, e eu me incomodava muito, não briguem comigo, os médicos, né? Que eu falava, médico é um bicho que não sabe fazer marketing, né? Não. E agora, estão aprendendo. Com o digital, e advogado, desculpa, advogado era outro. Que eu falava assim, o advogado ele é o anti-marketing, né? Porque... Eu já tive casos assim que eu falei, eu espero nunca precisar de um advogado, porque eu não gostava de como era tratado. Mas com o digital hoje, todo mundo está vendendo, todo mundo está tendo que... no último ano de medicina, e os professores dela já falam para ela criar um perfil de Instagram para mostrar o cotidiano, porque isso já faz parte de empreender na profissão. Então, tudo que a gente vai conversar aqui... Já está na hora, não está... O seminário de saúde que eu participei no final de semana passado, tinha uma parte da tarde foi toda de empreendedorismo. E empreendedorismo é tudo, é oratória, é conhecimento, é a tecnologia, como você se comunica. Eu até conversei com você naquele dia, né? Empreendedorismo não é todo mundo sair abrindo negócio. Não. É a forma de pensar só diferente. Exatamente, é o mindset. E é um mindset, às vezes, muito psicológico, porque a gente vai ter muitas dificuldades, a gente vai encontrar frustrações. A grande diferença do empreendedor é que ele tem várias frustrações, mas ele não para, ele continua. Né? Bem, eu acho que ficou claro aí, tá inaugurado. Né? Todos convidados. Todos convidados. Eu gosto muito dessa frase, #todos convidados. Eu brinco muito o seguinte, manda para aquele pessoal que você gosta, se você não gostou também, manda para quem você não gosta também, não tem problema, mas manda, né? Exatamente. Passa o link. A gente deve estar ali, a gente vai estar aqui no YouTube, e aí a gente vai colocar os Instagrams, os nossos Instagrams, e pedir que o pessoal siga, acompanhe e, acima de tudo, dê sugestões e contribua. Já bota o dedinho lá. Quem quiser ser convidado... Exatamente. Estamos abertos a... Podem propor, quero participar. A gente só vai fazer mais ou menos um roteiro, né? Marcar as datas direitinho para adaptar a agenda dos convidados também, né? Isso aí. Exatamente. O importante é falar e colocar dúvidas lá. Né? Colocar dúvidas. Caixinha de pergunta. Nós vamos abrir caixinha de pergunta também para vocês. Se vocês quiserem saber alguma coisa, a gente abre caixinha de pergunta para que vocês possam até perguntar mesmo, né? Perfeito. Bem, então, muito obrigado. Vamos encerrar hoje. E aí já aguardem o próximo, né? Que a gente já tem um assunto aí muito legal para trazer.
Patrícia, Ieda, mais alguma coisa? Não, nós que agradecemos. É. E aguardem que vem muita coisa boa por aí. Bem novidade. Muito bom. Sociedade digital, tá aberta. Isso aí. Valeu.